A Bíblia nos diz que nós encontramos no templo de Salomão, no templo e nas sinagogas, naquela época de Cristo, 3 cadeiras. 3 cadeiras no templo. Essas 3 cadeiras estavam lá na época de Jesus. Essa cadeira da direita era conhecida como a cadeira de Moisés. Mateus 23:2, Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, hipócritas e fariseus. Essa era conhecida como a cadeira de Moisés. Quem assentava nesta cadeira era o líder da sinagoga. O líder da sinagoga assentava-se aqui, na cadeira da direita. A cadeira da esquerda era a cadeira de quem seria convidado para ministrar no dia. O ministrante do dia sentava-se na cadeira esquerda. Na cadeira do meio é a chamada cadeira de Deus. A cadeira de Deus, Ezequiel 28 nos fala sobre esta cadeira. O homem diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus quereis sentar, como se fora Deus. Lá em Ezequiel já tinha essa cadeira, todo o Antigo Testamento, a chamada cadeira de Deus. Mas essa cadeira ninguém pode sentar nela. Se você for nas sinagogas, essa cadeira ninguém senta. No templo de Salomão ninguém senta nela. É a cadeira de Jeová. Só quem pode sentar nesta cadeira é o Messias esperado. Ninguém mais pode se assentar. Um dia, Jesus foi lá na sinagoga e sentou nessa cadeira, a cadeira do ministrante, a cadeira esquerda. E Jesus ficou assentado lá. Chegou cedo. Quando todos chegaram, ele já estava sentado na cadeira esquerda. Hoje ele tem a palavra. Hoje ele tem alguma coisa para falar. Hoje ele vai pregar. Daqui a pouco, quando todos estavam, vinha o líder da sinagoga e sentava-se na cadeira direita, trazendo o livro, o Antigo Testamento, a Torá. E ele entrou, viu Jesus assentado naquela cadeira, entregou o livro para ele. Essa era a cadeira do ministrante, essa era a cadeira do líder, a cadeira de Moisés, essa era a cadeira de Deus. Jesus pegou o livro, se dirigiu ao povo, abriu em Isaías capítulo 61, 1 e 2. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 4 e versículo 16 a seguir: chegando Jesus em Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume, numa sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou-se o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Todos estavam de olho nele. Ele fechou o livro e pensaram: ele vai sentar na sua cadeira. Ele veio, chegou nesta cadeira, assentou-se e disse: hoje cumpriu-se esta palavra aos vossos ouvidos.
Agora tudo que o anticristo quer, tudo que o anticristo quer é assentar-se na cadeira de Deus. Aquele homem do pecado vai se dirigir a Israel e de alguma forma o templo será reconstruído, o templo será reerguido. Eles vão arrumar o templo todo, as 3 cadeiras estarão lá, e aquele homem vai anunciar ao mundo todo que está indo visitar Israel. Ele vai dizer, e as televisões do mundo todo vão acompanhá-lo. E quando ele for lá em Israel, ele será bem recebido por todos os judeus. Os árabes estarão lá, os líderes mundiais o acompanharão. Vai acompanhá-lo nesta viagem. E quando o anticristo chegar em Israel, em Jerusalém, todo o seu desejo é sentar-se nesta cadeira, é sentar-se aí nesta cadeira que Jesus sentou. 1 Tessalonicenses 2 e 4, Paulo escreveu: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará na cadeira de Deus, querendo ser Deus. E ele vai, quando ele chegar em Israel, ele vai entrar no templo, ele vai olhar as cadeiras e ele vai dizer: eu vou sentar ali. E ele vai se levantar e vai lá nesta cadeira e vai se sentar nela. A Bíblia diz que ele se assentará na cadeira de Deus. Ele vai se assentar nesta cadeira. Mas quando ele se sentar nesta cadeira, os judeus não vão aceitar. Eles vão dizer: ei, essa cadeira aí ninguém nunca senta. Esta cadeira é a cadeira do Messias. Nós estamos esperando o Messias e esta é a cadeira dele. Um dia o Messias vai retornar e ele vai se assentar aí. E isto vai ser um insulto para o anticristo. Ele nunca achou que seria tão insultado, tão envergonhado diante de todos os líderes mundiais. As televisões do mundo todo vão filmar. Alguns rabinos ortodoxos, radicais, correrão lá e pegarão pelo braço e diga: saia. Esta é a cadeira de Deus. Só quem vai assentar-se nela um dia é o Messias. Quando retornar, o Senhor não pode. As televisões todas vão estar filmando a vergonha do anticristo, e ele se levantará dela, quase que expulso. Ele vai sair do templo. Eles vão tirá-lo do templo, e ele, quando sair, vai se revoltar contra Israel. Ele não vai deixar isso barato, ele não vai deixar isso de graça. Esta afronta não vai ficar de graça. E ele sairá a seduzir as nações para o confronto final, para a guerra final. Ele vai seduzir os povos para destruírem a nação de Israel. Escute aqui, escute aqui. Cadê os heveus? Desapareceram. Cadê os heteus? Desapareceram. Tantos povos da antiguidade desapareceram. Mas este povo se recusa a sumir do mapa. Israel, apesar dos anos, apesar dos inimigos, apesar das perseguições, a estrela de Davi continua de pé. A estrela de Davi continua sobre Jerusalém.
E eu gosto de dizer uma coisa: dura coisa é se levantar contra Israel e Jerusalém. E tem um versículo que eu acho lindo na Bíblia, e ele se repete 3 vezes. Eu acho bonito esse versículo. Deus dizendo: porque eu, Senhor, não escolhi entre todos os povos da terra outro povo senão a Israel. E eu, Senhor, não escolhi outra cidade entre todas as cidades da terra senão Jerusalém, para colocar ali o meu nome e a minha glória para sempre. Jerusalém é a cidade do grande rei.